Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Deus me impedirá, sua palavra é escudo, me protegerá. Confio em suas promessas e no seu amor. Nenhuma barreira é maior que o Senhor. É maior que o Senhor. Olá, meus queridos! Paz, saúde e prosperidade para você e também muita sabedoria. Estamos aqui ministrando nossas pérolas de sabedoria, estamos recebendo algumas informações. Quero agradecer a você que tem mandado alguns directs pra gente, você que tem feito comentários na nossa rede social do Instagram ou no canal no YouTube, você que está sempre interagindo com a gente, muito obrigado, que Deus te abençoe poderosamente, você que tem nos acompanhado. É muito bom estar com vocês aqui. E quero, antes de entrar na nossa pérola, agradecer a você que tem sido sábio, que tem semeado uma semente financeira no Agindo Deus, quem impedirá. Com a sua semente, nós podemos continuar aqui por essa emissora. E você pode ajudar a partir de hoje. Sempre no finalzinho da nossa reflexão que eu oro, aí sempre tem ali uma gravação, que é uma chamada para aqueles que querem ser agentes de Deus. São pessoas que nos ouvem, são abençoadas, edificadas e querem apoiar o ministério plantando uma semente financeira. Seja bem-vindo e seja muito sábio. Faça. Estamos ajudando você? Então coopere conosco também, porque nós queremos ampliar ainda mais o nosso tempo de rádio aqui por essa emissora, conforme Deus permitir e você também nos apoiando. Então contamos sim com o seu apoio, tá bom? Bom, gente, vamos lá então. Lembrando que o nosso Instagram é Agindo Deus Quem Impedirá, tá bom? Tem Instagram? Segue a gente lá, Agindo Deus Quem Impedirá no Instagram. Bom, estamos falando então, tirando exemplos aqui do rei Salomão, algumas coisas que ele praticou e que pode nos ajudar nos dias atuais. Eu estava observando aqui, na história de Salomão, que ele amava as pessoas o suficiente para envolvê-las em seu sonho, ou seja, em seu projeto, né? Então, é interessante essa frase aqui, ó. Nunca devemos subestimar a importância das pessoas. Todas as pessoas têm a sua importância. Quem sabe, querido e querido ouvinte, você tem subestimado a importância de alguém que está próximo de você. Sabe quando você não dá nada por alguém? Mas é daquele alguém que Deus vai te abençoar? Eu tive o privilégio de trabalhar durante 10 anos na área de imóveis, como corretor de imóveis. Foi um período muito sensacional na minha vida, Deus me abençoou muito, foi muito interessante o aprendizado, o financeiro, tudo foi magnífico. Aliás, quero mandar um abraço aqui a todos os corretores e corretoras de imóveis, que vocês possam vender bastante essa semana, que vocês possam fechar grandes contratos. Aliás, eu tenho uma audiência de fato com vários corretores, não só de Curitiba, o litoral do Paraná, mas pessoas do estado de São Paulo, pessoas que entram, mandam direct pra gente e dizem, pastor, olha pela minha imobiliária, pelos meus negócios. Então, graças a Deus, mesmo à distância, a gente tem dado uma mentoria espiritual para muitos profissionais, uma delas são os corretores. E como eu trabalhei nessa área, a gente parece que acaba atraindo também, isso é bom demais, né? E por que eu tô falando isso? Porque é muito interessante quando você vai vender algo, principalmente um imóvel. É o sonho da pessoa, né? Ali da casa própria, de ter o seu primeiro imóvel, o seu apartamento, enfim, né? Então eu tive muitas experiências de que às vezes entrava na nossa imobiliária e eu sempre observava, ainda mais como cristão que eu já era, então eu busquei sempre tratar todo mundo igual. Então às vezes chegava alguém que pela aparência parecia que não ia dar negócio, mas pelo contrário, dava negócio. Então, muito cuidado, você que fica observando as pessoas pela aparência, né? Como diz o seguinte, nem tudo que reluz é ouro. Então, a aparência pode enganar. Então, cuidado. E eu tive uma experiência uma vez, nesse ramo imobiliário, que chegou uma pessoa simples, assim, aparentemente muito humilde, simples, vamos assim dizer, né? E parece que ninguém quis atender e eu atendi aquela pessoa. E eu percebi que um outro amigo lá de corretor, ele passou a vez para mim, né? E eu atendi. E acertei o negócio. Olha, aquela pessoa comprou
não só um imóvel, ela comprou vários imóveis comigo, porque eu atendi tão bem aquela pessoa e aquela pessoa foi tão bacana que aí tudo que ela ia vender ou comprar, ela me consultava. Eu se tornei um consultor imobiliário daquela pessoa. E era uma pessoa, uma japonesa inclusive, né? E então uma japonesa muito querida. No final fizemos amizade com ela, minha esposa também. A gente, nessa ocasião, eu morava em Apucarana, então a gente acabou conhecendo essa cliente. Ela ficou muito chegada da gente ali, e tudo que ela ia fazer de vender, comprar, negociar, ela me consultava. Então, e teve gente que viu a aparência, e era uma aparência normal, como eu, como você, mas tem gente, infelizmente, né, que vê a aparência da pessoa, né? Então, muito cuidado, porque de repente tem alguém que vai entrar no seu negócio hoje, na sua loja, no seu comércio, ou quem sabe amanhã, ou essa semana, vai entrar alguém. Então, não julgue ninguém pela aparência, porque você não sabe quem é essa pessoa, tá certo? Pense nisso e avalia. Você vai concordar comigo que é isso mesmo, né? Talvez você já perdeu o negócio porque você foi pela aparência, né? Então, muito cuidado com esse negócio, né? Bom, vamos lá então. Então, vivemos em um mundo onde todos estão sempre ocupados e apressados. E muitas vezes nos deixamos envolver nesse redemoinho de compromissos, tarefas e objetivos. Entretanto, minha gente, Salomão sabia que nunca poderia realizar seu sonho sem que outras pessoas estivessem envolvidas. Ele compreendia profundamente a maravilha que é a humanidade. Em 1 Reis 3:9, lemos que aquele rei pediu a Deus uma sabedoria extraordinária e especial. Olha o que diz: dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? Salomão, então, ele conseguia enxergar um tesouro escondido no íntimo das pessoas ao seu redor. Ele as via não apenas como servos e empregados, não as considerava uma fonte de renda e de impostos, não. Tinha um amor profundo que o levou a pedir a Deus uma capacidade incomum de abençoar e fortalecer aqueles a quem governava. Então, querido, faça a mesma coisa. Peça a Deus isso, sabedoria, né? Para você fazer novas amizades, para você cuidar daquelas pessoas que estão sob a sua direção. Quem sabe você tem um cargo de liderança, de gerência, né? Você trabalha com equipe, então é muito importante, né, valorizar cada pessoa dentro da sua individualidade. E Salomão, ele não tinha receio, né, de pedir a outras pessoas para se envolverem na realização de seu sonho. É interessante que certa vez um jovem disse o seguinte: ele estava um pouco tímido em um local de uma palestra e ele queria que aquele palestrante, né, que ele foi assistir, que participasse ali de um projeto que ele desejava desenvolver, mas ele não conseguia entender ali aquela situação, aquele momento ali. Depois diz a história que esse jovem se afastou e alguém pensou assim: poxa, esse rapaz nunca alcançará seus objetivos, a menos que eles se tornem o que há de ser mais importante na sua vida. O que eu quero dizer com isso? Pedir é o primeiro passo para receber. Então, aquele jovem queria pedir algo para aquele instrutor, para aquele palestrante. Então, pedir é o primeiro passo para receber. Inclusive, Jesus fala, né? Aquele que pede, recebe. Está escrito em Mateus capítulo 7, do versículo 7 em diante, ele fala sobre isso. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, se abre. Então, o segredo é pedir. Então, peça para Deus, mas peça também para pessoas que você tem acesso a elas. Não tenha medo de pedir algo que você precisa para aquela pessoa. Entendeu? E diante disso aqui, existe alguns fatos importantes que essas pessoas realizam, feitos em comuns. Eu estava observando entre vários, né? Sempre necessitaremos da ajuda de outras pessoas, porque o sucesso, eu digo que é uma coleção de relacionamentos. Então, o relacionamento com o outro.
Isso é muito importante. Ou seja, sem clientes, um advogado não consegue desenvolver uma carreira. Por exemplo, sem pacientes, um médico não tem futuro. Sem plateia, um cantor não tem para quem se apresentar. Ou seja, nosso futuro está relacionado às pessoas. Nosso sucesso depende da participação delas. Pense nisso, então valorize quem está próximo de você, entendeu? Outra coisa importante, dentro dessa visão de alguns segredos de Salomão, as oportunidades para o sucesso estão ao nosso redor. Devemos procurá-las, ter esperança de alcançá-las e festejar quando isso acontecer, minha gente. É isso mesmo. É preciso ir atrás delas e recompensar aqueles que as encontrarem. Então eu vou repetir, as oportunidades para você crescer estão ao seu redor. Está próximo de você. Às vezes você está querendo achar algo tão longe, tão distante, e tem coisa que está pertinho de você. Que Deus abra o seu entendimento, que Deus abra o nosso entendimento para enxergar essas preciosidades que são através de pessoas que às vezes está pertinho da gente e a gente não está valorizando ou enxergando. Que Deus ilumine a todos nós. Você concorda comigo? Pode dizer um amém aí, beleza? Outra coisa importante, gente, cada pessoa tem algo diferente para acrescentar em nossa vida. Lembremos-nos sempre de que alguém próximo a nós precisa de algo que possuímos. Olha só que interessante. Então você tem que pensar dos dois lados da moeda. Da mesma maneira, essa pessoa tem algo de que necessitamos para realizar nossos sonhos e nossos objetivos. Cada um tem um conhecimento distinto. É nossa responsabilidade lançar o nosso balde em seu poço e retirar algo. É isso que o Espírito Santo está falando com a gente através desses ensinamentos de sabedoria. Como aprendemos aqui em Provérbios, capítulo 11, o versículo 14. Sem diretrizes a nação cai. O que a salva é ter muitos conselheiros. Olha que interessante. Está escrito, Salomão que escreveu, com a sabedoria que Deus deu para ele. Sem diretrizes a nação cai. Você está vendo aí o Brasil como é que está, né? Então, sem diretrizes, a nação cai, né? Então, gente, algumas pessoas com quem convivemos são mais lógicas e outras mais analíticas. Ainda outras se mostram criativas e até estimulantes. Entretanto, minha gente, a contribuição de cada uma delas é fundamental. Então, ouça as pessoas e tire proveito de algo que elas vão passar para você, porque às vezes, quando a gente presta atenção no que o outro fala, eles estão falando coisas que nem eles imaginam que você está pegando ali um grande ensinamento para você. Isso chama-se humildade, em poder ouvir o outro, né? E você ouve ali e naquilo que você ouviu, alguma palavra ou alguma frase ali vai ser uma chave que vai virar aí na sua vida. Pense nisso. E por último, para a gente orar, devemos estar dispostos, né, a ouvir, que é o que eu acabei de falar agora. Cada pessoa tem uma opinião distinta, sente de maneira diferente, percebe as situações de modo muito particular. Então, aprenda a ouvir as pessoas e tirar proveito de tudo isso para o seu bem, tá bom? Deus, muito obrigado, Senhor, por mais uma pérola de sabedoria. Muito obrigado por esse momento espiritual, por esse momento tão maravilhoso, magnífico, Senhor, porque eu tenho certeza que quem está do outro lado me ouvindo está sendo edificado com estas palavras, com essas pérolas de sabedoria da Tua palavra. Senhor, proteja esta pessoa, abençoa os homens e mulheres, jovens e crianças, os casais, abençoa os adolescentes, abençoa a vida econômica e financeira de cada ouvinte, abençoa o dia deles, o dia, a tarde, a noite, enfim, o horário que essa pessoa ouvir essa palavra, que ela seja edificada pela mesma e tenhamos a bênção e a proteção dos céus sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail:
Eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.